Oi, eu sou o Ícaro e eu adoro música. E hoje é dia de Fagner. Yay! Aí eu vi um negócio esses dias que é assim: se você não conhece esse álbum, você não pode nem sentar pra beber uma cerveja comigo. Então acho que. Mas ninguém senta pra beber uma cerveja comigo, então. O álbum de hoje é o álbum Raimundo Fagner, de 1976. Esse álbum, de longe, é um dos mais incríveis que eu ouvi na minha coletânea de músicas, na minha coleção de discos. Vou falar por quê? Porque ele é seco, ele é duro, ele é um álbum denso, ele é um álbum profundo, ele é um álbum que mescla os elementos de maneira que você não espera. E que ele tem uma mensagem muito direta. Assim que você escuta o álbum todo, você fica com aquele peso de quem honestamente tem uma pedra no coração. E eu acho que esse contraste aí da terra com o mar, e eu falo da terra seca mesmo, da areia, do deserto, de não ter ninguém, nada a quilômetros de distância, é o paraíso desse álbum. É que o poço é ele e o ambiente é só seco e deserto. Esse ponto sobre o álbum do Fagner, esse álbum do Fagner é o mais forte, é o que atravessa tudo. É um álbum sobre um homem que tem sentimentos e entende e expressa esses sentimentos conflituosos que não fazem sentido ou que fazem sentido, mas que pelo menos expressa. Ele não fica seco. Ele é um mar dentro de um deserto. E só isso já dá pra gente gostar muito do álbum, não é? A música que abre o disco é Sinal Fechado, uma composição do Paulinho da Viola, cantada por Fagner em 1976. Originalmente a música é muito suave e sensível, mas a densidade que pra mim a música pede, quem traz é o Fagner. Olá, como vai? É quase como se houvesse um encontro com uma segunda pessoa, mas essa segunda pessoa também pode ser ele. E nesse encontro tem um papo muito educado de olá, tudo bem, como vai, eu vou bem, eu vou indo, eu vou tentando, nananana. E chega algum momento da música em que as marcações sugerem uma grande ansiedade, uma grande aflição nesse tempo que passou e que existe algo a ser dito, mas que não se lembra. E musicalmente falando, esse universo criado a partir desse encontro vai ficando cada vez mais denso, ao ponto da psicodelia, ao ponto da emissão de sons e harmonias loucas. Para mim, parece que é uma pessoa extremamente presa dentro dos seus planos, na sua ideia de futuro, de construção de futuro, mas que precisa de uma folga, porque isso é muito difícil. E eu acho que essa música tem tantas interpretações que pra mim ela é uma das melhores. Assim, bem para começar um álbum com essa densidade, gente, quer que vem pela frente. Eu te digo, conflito. Vem conflito pela frente. E aqui um grande parênteses, né? Dentro desse projeto maravilhoso, tem uma amiga que me apoia muito, que é a Ju. Ju, beijo, te amo. Sei que você adora o Paulinho da Viola. E por esse motivo decidi dedicar essa música para você. A segunda música desse álbum é uma composição do Petrúcio Maia e do Clemério. É uma música que tem uma letra muito direta e sons indo selvagens para os lugares que não devem adentrar, mas que entra. E você que lide com isso, que tá ouvindo. Ai, meu coração, que não entende. E a mensagem é muito bonita. A mensagem é o seguinte: ai, meu coração que não entende o compasso do meu pensamento, e o pensamento se protege. O coração entrega inteiro e sem razão. Se o pensamento foge dela, o coração a busca, aflito, e o corpo inteiro sai tremendo, massacrado e ferido do conflito. Receba. Receba. Gente, assim, maluquice total essa letra, porque conflito de razão e emoção, nossa, mas não é só a letra, é o envelopado dos instrumentos. Aí, de repente, entram os violinos, entra uma percussão, entram solos de violão, de viola, que continuam indo, cada um para o seu lugar, e no final uma flauta que, sei lá, chega a ser até meio romântico a ideia, mas tá lá. É uma música que, pra mim, viaja dentro de você.
é difícil até conseguir ter um produto para entregar, porque essa soma, essa multiplicação é tão cheia de fatores que não sei como é que cada um interpreta. Na matemática do sentimento, cada um interpreta do seu jeito. E essa terceira música é uma composição do Fagner com Abel Silva. Na minha opinião, de todas as músicas, ela é a música mais pictoresca, ela é cinematográfica. Ela tem a ideia de uma casinha, de um cigarro, de uma mesa posta e da saudade. Essa saudade, o cigarro, a luz acesa. Vai, tão longe vou. Só isso pra mim já me arremata. Porque qualquer pessoa inconsequente, qualquer pessoa que entende que as coisas que estão acontecendo ainda podem ficar piores, e talvez por isso a saudade, não sei, vai se identificar com esse trecho. Tem uma saudade tão grande que me acorrenta a morar numa casa com a memória o resto da minha vida. E isso pra mim é de uma poesia absurda. Nuvem sem rumo é assim mesmo. Eu não queria a vida desse jeito. Gente, isso. Eu não queria a vida desse jeito. Meu olho armando o bote sem futuro. Fumaça. E continua o teu sorriso no meu peito. Essa saudade. Tão longe vai, tão longe vou. É uma inconsequência deliciosa. Depois dessa pedrada vem outra. Você acha que tá bom? Tá bom, vai ficar melhor ainda, porque agora chegou Pavor dos Paraísos. O pavor, que é esse sentimento de distanciamento enorme e que está relacionado aos paraísos. Ou seja, você fica bem na dor, você fica bem no pior? Sim. E é esse sentimento que me pega nessa música. Ele entende qual é o inferno dele. Isso é maravilhoso. Quem tá no inferno, tá para se queimar. E é isso que eu gosto dele. Ele tá ali, cru, sendo queimado. No deserto, no inferno. E eu sinto um pouco de inveja. Porque eu também sou um pouco assim. Eu gosto de me jogar ali no fogo. Eu sou dramático desse jeito. E ele tá lá. E eu não tô ainda, eu não tô tão confortável. Às vezes precisa de um sorriso. O inferno é isso. É onde a gente convive com as piores coisas. Sejam elas físicas, psicológicas, emocionais. O inferno é um inferno. Cada um tem o seu. E o do Fagner é esse. E ele tem pavor dos paraísos. Não é só um. O novo no meu sorriso é antigo em minha dor. Do amargo feito amigo, sem o brilho do rancor. O sacrifício do riso ao frescor dos dentifrícios. É antigo, é meu inferno, o pavor dos paraísos. Tudo isso sendo cantado como se fosse uma trova medieval. Tipo... Sabe aquela imagem? Eu não conheço nada de música celta, não conheço nada do medieval, não é ainda o meu hiperfoco, mas me parece que é como se fosse algo tão clássico, internalizado, tão antigo, que o Fagner simplesmente embarca nessa onda e no final tem um lar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 
Na verdade, nada disso me engana. Esse clareamento dental, essas lentes nos seus dentes, elas não me são suficientes. Tem algo atrás, tem algo bem pior atrás. E é por isso que essa faixa, para mim, é uma das mais perfeitas desse disco. E ainda não acabou, porque essa é a quarta e a gente tem 6 do primeiro lado. Não são 5, são 6. Segurei que lá vem a quinta. E entre as músicas do lado A, eu te confesso que a número 5 talvez seja aquela mais apática. Mas ela não tem uma mensagem meio tola, ela tem uma mensagem muito forte, muito direta. Não sei a cor do perdão, nem o peso da pedra, do sacrifício. Eu sei que essa música foi feita a partir de um poema do Clodomiro Cordeiro. E eu até encontrei o poema. E até fiz uma pequena análise. E até recolhi a inteligência artificial para me ajudar.
que vai falar sobre o ciclo da vida, sobre a roda da fortuna, sobre o que está em cima e o que está embaixo. Então eu vou deixar essa música um pouquinho na geladeira, porque nem tudo que a gente fala sobre, de fato a gente domina. Mas olha isso aqui, e olhando na cara fria do silêncio, tudo que faltar a gente inventa. E aí por isso eu vou deixar vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre essa música, porque eu tô under the impression, tenho uma impressão aqui em mim, que talvez vai fazer sentido para algumas pessoas ali. E quando essas pessoas ali vierem conversar comigo sobre essa música, talvez a gente tenha uma produção. E a sexta música, finalmente, temos a parceria do Fagner com o Fausto Nilo numa letra chamada Calma Violência. Violência calma, calma violência. E é como se fosse um swing que vai balançando essa psique, esse espírito, que esse ser está sendo balançado e acalentado por esse mantra, e que para mim percebo como se fosse um cenário de sequestro, e é o sequestro da amígdala. Minha mão não tem mais palma, dói a irreverência. Em que tem um policial gritando com o megafone algumas coisas, e depois de uma acalmada fala o sequestrador e impõe, não são seus desejos, mas revela seus motivos. E a gente percebe que tudo isso está acontecendo dentro de um peito de um ser humano que foi violentado e que pede calma à violência e que entende a violência como algo que também pode ser calmo. E eu não sei o que é pior. Então essa música ela tem uma negociação de sentido que para mim cria um mantra. E de todas, talvez, aquela mais profunda, porque é a que você consegue finalmente respirar no lado A. Porque o lado denso é o lado A, viu? E nesse momento do vídeo eu preciso dizer pra você assim, por favor, se você tá gostando, dá aquele like, curte vídeo. Dá um like é a mesma coisa que curte o vídeo, mas na minha cabeça são duas línguas diferentes. Dê o like porque você tem que dar o like, mas curta o vídeo pra sua vida. E também comente assim, Ícaro, tá muito mais legal, porque esse tá muito mais legal. E vai ficar cada vez melhor. E se você puder compartilhar, não compartilhe agora, porque eu tô com vergonha. Eu queria falar pra vocês uma coisa que tá me incomodando desde o começo do vídeo, mas eu precisava do momento adequado. Eu acho que eu tô aprendendo com a Marina Lima. Esse quadro aqui não tá muito bom, não. Eu adoro esse quadro, mas eu vou retirá-lo. E então chegamos no lado B, finalmente. O lado B, que não é tão denso quanto o lado A, mantém a densidade, mas pelo menos a poética musical é muito mais alegre. E a primeira música do lado B é uma música que se chama Natureza Noturna. Tem o mesmo segredo dos malditos solitários. Tem o mesmo segredo dos malditos solitários. Só a noite a minha amiga, a quem friamente confesso a natureza noturna dos meus infernos diários. Eu acho que a ideia do exílio, que ele está exibindo ali lá no lado A, vem aqui. A pessoa que está trabalhando e que tem uma sobrecarga forte, precisa recorrer à noite como amiga e encontra uma amiga na noite. E aí ele começa a falar nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, a enumerar um tanto de nem. E é nem mesmo, que é isso. Ninguém sabe a natureza dos meus infernos diários. E essa música, ela começa muito bem, porque ela dá esse tom um pouco mais alegre, mas ainda extremamente filosófico e poético pro lado B. E aí a gente vai pra música número 2. E essa música número 2 se chama Matinada. Matinado, o que é isso? Então, quando eu tava dando uma aula, um aluno falou assim, não sei o que, revoada. Que revoada é essa? Revoada é tipo assim, quando você passa a noite na esbórnia e acorda, né? O sol está lá, porque os pássaros estão saindo. Foi poético. Isso foi há 3 anos atrás. Mas já tinha uma palavra para isso, é matinada. E essa música, ela é uma música massa. Ponto. Ela é uma música massa. Arriei o matinada,
meia-noite mais ou menos. É uma música meio que folclore nordestino que retrata o caos do Nordeste, em que tem uma moça linda e um cara massa e eles vão passar a noite toda no forró e é isso. E a Matinada também é uma música que é do Hernani Lobo, né? Então é uma adaptação do Fagner pro Hernani Lobo. E é isso. A matinada é isso, né? O Matinada é o nome do cavalo que o eu lírico leva a moça de cabelo moreno. Vamos para a próxima, que a próxima aí é um tiro. A próxima se chama Sangue e Pudins. Essa música, eu só vou te falar um negócio. Não sou só eu que penso isso. Graça Moreno, que é a grande diva desse disco, marcou essa música com canetinha bem aqui, ó, Dona Graça Moreno. E eu não quero falar muito sobre ela, eu só vou dizer que ouvindo o disco, tanto na versão física quanto na versão digital, andando de bicicleta em casa, eu acho que essa música ela é a música que tem um brilho maior. Não quero saber quem sou, morro de medo. Veja, escute, ela é a joia rara desse disco. E eu só te digo uma coisa, olha só. Não guarde segredos, porque eu sou bem secreto. É que nem mesmo eu acho a chave de mim. Acabou o vídeo agora, brother. Tchau. Então, como que eu começo a falar dessa quarta música? Que se chama Além do Cansaço. Lendo, mas não faz sentido ler. Ouvir, também não faz sentido ouvir sem entender. Você faz alguma coisa além do cansaço. E aí ele diz o seguinte, eu vou ler, vocês por favor escutem. Quando não houver mais música no ar, nem houver sorrisos em volta. Quando nada na tarde morta, além do cansaço da vida falar. Quando o cigarro irritar a garganta e os bebidão os lábios queimar. E a presença de alguém que ainda canta não consiga no peito cantar. Quando a rua e a casa e a porta não mais falem de ir ou chegar. Quando não mais houver poesia na triste canção na mesa de um bar. É preciso entender que perdida pela vida uma estrada caminha e que uma cidade sozinha não comporta a procura da vida. É preciso sair pelo mundo procurando somente encontrar. É preciso alcançar a aurora que a noite teimou em fazer não chegar. É preciso entender que a vida quer um jeito de resistir. De todas é a mais alegre. Eu até não sei, chego a dizer que essa é a minha favorita, quem sabe? Mas não sei se é. E a música número 5 do lado B é o ABC. Com A se escreve amor e arma, com B se escreve bola e bala. Quer brincar com letra, música e som e faz sentido, né? Que vão remeter a palavras logo de cara. São letras que puxam signos. E esses signos aqui são meio que subvertidos. Porque assim, com A se escreve amor e arma. Amor e arma. Com B se escreve bola e bala. Ó, o fonema aí. É uma pedra no nosso coração. Como é que um desses faz um disco que a gente só falta afundar?